Oi, gente, eu sou a Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acontece muito, que é muito comum nos relacionamentos. A gente vai falar sobre inveja e proximidade, intimidade. E também vamos falar sobre como mulheres são culturalmente ensinadas desde criança a gostarem e quererem se voltar para relacionamentos e sempre colocada no papel de cuidar do outro. E como quando a mulher escolhe não seguir um caminho de se voltar para relações, ela é lida naturalmente como doida ou menos confiável. Olha que doideira, né? Vamos falar sobre isso? Vamos aprofundar esse assunto? Então, gente, primeiro vamos lá, o ponto da inveja, né? E os relacionamentos íntimos. A gente já sabe como é que funciona. Quanto mais intimidade, mais terreno tem para os sentimentos nebulosos aparecerem, né, gente? Por quê? Porque você convive mais com o outro, então você sabe mais, você vê mais, e aquilo ali te dá mais repertório para você sentir. E quanto mais repertório, mais brechas você encontra para você sentir coisas boas e também coisas não tão boas assim. E então é um grande desafio você, nos seus relacionamentos íntimos, conseguir driblar a inveja, que ela naturalmente vai aparecer, gente. Em qualquer relacionamento, se ele se tornar um pouquinho, às vezes sem se tornar já aparece, mas se ele se tornar íntimo, pode ter certeza que em algum momento isso vai aparecer. Então, como que você lida com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter maturidade emocional. Quanto mais maduro você for emocionalmente, mais você vai conseguir contornar esses momentos, aprender a não julgar o outro, aprender a não se julgar e reconhecer tudo isso como parte do processo, sabe? E não como algo que sei lá, tipo, não com um olhar de algo que não é humano, de, sabe, distância. Não, tipo, ok, isso é parte da natureza humana, né? E eu sou humano, então isso me pertence, isso faz parte do que eu sou, né? Então, quanto mais você naturaliza, mais você consegue lidar com aquilo de uma forma de fato natural e não ficar na sua cabeça mirabolando várias coisas que não fazem sentido, sabe? É, é complicado porque, assim, quando uma pessoa ela é invejosa de fato, aí já é mais difícil, né? Porque pessoas que são invejosas, elas. Você não vai fazer nada e a pessoa vai ter inveja, porque ela tem, aquilo ali faz parte da natureza dela, ela sente com muita facilidade esse sentimento. E nesse caso, o ideal é você manter uma postura distante e se afastar, né? Mas, no caso de relacionamentos naturais, assim, tipo, conexões normais, sempre vai acontecer, né? Em diferentes graus e níveis. E tem uma coisa também que acontece em paralelo, gente, que é, tipo, o grande dilema da natureza humana, né? Que quanto maior a admiração, maior a inveja. Então, assim, quanto mais você admira uma pessoa, mais fácil também é de você sentir inveja, né? Por quê? Porque você admira, então você quer de alguma forma alcançar aquilo. E acho que a grande sacada, assim, é tipo você conseguir conduzir esse tipo de situação de uma maneira que você não se perca nesse processo, né? E que você não deixe o outro também se sentindo perdido e sozinho, né, nesse processo também. Eu acho que quando a gente também tem clareza sobre o que é importante pra gente numa relação, aquela coisa sobre os valores que não são negociáveis, fica muito mais fácil, porque a partir do momento que vem um dilema, você consegue transpor aquilo, chega o ponto onde você fala, não, isso aqui pra mim não é negociável. E aí, às vezes, a relação ela vai se cindir naturalmente, porque aquilo ali não tem como, você não tem como transpor aquilo que tá acontecendo, sabe? E em outros momentos não, em outros momentos você consegue transpor aquilo e a relação ela se aprofunda, se fortalece, se torna até mais, você se torna até mais conectado com o outro e o outro com você, a partir dessa escolha mútua que vocês fazem, né? E claro, gente, isso depende muito de maturidade. Sem maturidade não rola mesmo.
Também enquanto o outro consegue sustentar a raiva que ele sente de você, os sentimentos ruins, sabe? Tipo, quando você desagrada, quando você não faz o que ele quer, quando você não dá exatamente o que ele está esperando de você. Então, tudo isso faz parte de como você vai conseguir sustentar essa relação. Se a pessoa consegue lidar com essas questões de uma forma madura, é muito mais provável que a relação dê certo, né? Então, assim, tirando essa maturidade, vai ser muito difícil sustentar o vínculo, sabe? Principalmente a longo prazo. E aí é outra parte que eu queria falar, né? Sobre mulheres e a parte da nossa socialização, gente. Ai, que saco. Sério, tipo, a gente cresce com isso, né? E assim, se você em algum momento optar, falar assim, olha, eu acho que eu não quero focar em relacionamento, eu acho que eu quero focar em tal coisa, tipo, sei lá, você escolhe, né? Você escolheu lá o que é melhor pra você. Cara, pode ter certeza que você vai ser julgada, sabe? Tipo, vão te julgar, vão te condenar, tipo, você vai ser lida como menos confiável no geral, sabe? Tipo, porque a impressão de uma mulher que não tá buscando relacionamento é uma impressão torta, porque a gente condiciona a ideia de que a mulher nasceu para cuidar e para servir o outro. Então, se você se coloca em posições na sua vida que estão distantes desse lugar, naturalmente você vai ser condicionada por uma lente que te julga. E aí, gente, em contrapartida com essa ideia, eu acho que é muito interessante, assim, a gente alimentar, né, a ideia de não julgamento. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu acho super legal. São muitas pessoas mesmo, sabe, que já estão com essa mentalidade. Cara, essa mentalidade, ela é muito positiva. E ela realmente, assim, desloca a nossa ação, sabe, no mundo. Porque a partir do momento que você começa a, a enxergar que relações precisam de solidariedade, de cooperação, ajuda mútua, você elimina dois grandes inimigos do homem e da mulher, né, que nós mesmos plantamos na sociedade, que é a questão de você achar que você precisa ser um herói, que você precisa estar sempre bem, que você precisa ter sempre o melhor para dar e você precisa se salvar e salvar tudo e todos. E quanto mais foda você for, mais foda você vai ser reconhecido e blá 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 blá. Tipo, isso é uma coisa assim muito delirante, sabe? E eu vejo que isso é vendido com muita facilidade. As pessoas, elas vivem isso como se fosse uma grande realidade. Isso é uma grande ilusão. E também, gente, não só o heroísmo, né? Como a ideia de que você precisa. Você precisa. Me perdi. Esqueci aqui o raciocínio. Me distraí com uma árvore. Enfim, que você precisa. Que você precisa cuidar, né? Que você precisa estar num laço para cuidar, para nutrir, para oferecer o que você tem de melhor. E você nunca está no lugar de receber, né? Então, quando você quer receber, geralmente você é reconduzida para um outro papel, né? E é ensinado que tudo bem, que você realmente, o seu papel é cuidar, é nutrir, né? E quando você começa a quebrar esse tipo de mentalidade e, tipo, começa a ir contra isso na sua vida, você se depara com vários dilemas, sabe? E você se depara com é aquilo, né? Toda vez que você tenta quebrar alguma coisa social que te aprisiona, é natural que você vai sentir o peso disso na sua vida, né? Você vai passar por situações desconfortáveis. Mas quanto mais você sustenta essas situações, mais você realmente tá alinhando o seu caminho, sabe? Você tá entrando em coerência real, assim, em algo que tá mais no terreno da verdade. Porque antes disso era só
um modelo, era só algo que você fazia sem pensar. E a partir do momento que você pensa e decide, você tá no seu poder real, né? Naquilo que realmente é seu. E isso é algo que acho que a sociedade sempre vai tentar tirar das mulheres, né? Sempre, sempre. E assim, eu acho que é por aí, sabe? Era isso que eu queria falar. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Acho que é por aí. É... Quando alguém não consegue acompanhar o seu ritmo, essa pessoa ela pode tentar duas coisas. Ela vai tentar diminuir o seu ritmo para fazer você ficar no nível dela, ou ela vai tentar fazer você pensar de uma forma diferente. Ela vai tentar fazer você pensar com a cabeça dela. E eu acho que nem sempre a pessoa faz isso por maldade. Muitas vezes é porque ela quer se sentir mais acolhida, mais pertencente. Às vezes tem maldade, mas às vezes não. E assim, aí vai depender de você, né? Do seu grau de empatia, do seu grau de condicionamento social, do quanto você tolera, do quanto você aceita, do quanto você não aceita, do quanto você se questiona, do quanto você não se questiona. E isso que vai te impulsionar, né? Acho que é isso. E acho que quanto mais você percebe essas coisas, assim, essas nuances e tal, mais você consegue entender que algumas batalhas, elas são batalhas que não precisariam ser travadas, sabe? Eu acho que a gente se acostuma muito a ser guerreiro, ser guerreira, né? Mas aí também a sociedade ela começa a te testar, né? Tipo, você é guerreiro, você é guerreira? Vamos ver se tu vai vencer isso aqui. Isso aqui, isso aqui. E aí, conforme você não aguenta, porque você é um ser humano, você não é um super-herói, você começa a entrar num looping de culpa. E você começa a se entrar no loop de culpa e voltar para o lugar de se, como é que diz? De se recondicionar. Então você fica girando na rodinha do hamster, né, gente? E em algum momento você vai ter que quebrar isso, né? Em algum momento você vai ter que quebrar isso. Eu acho que esse é o recado que fica no final desse vídeo. Em algum momento você vai ter que sair da rodinha do hamster. Fez sentido pra você? Fez sentido pra você? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.